Olá a todos, meu nome é Silmara, eu trabalho na área técnica da Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Paraíba, e esse vídeo tem o intuito de ensinar como nós contabilizamos os casos de Covid no boletim estadual. Bom, o boletim, ele segue todas as definições de caso contidas no Guia de Vigilância Epidemiológica disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Então, o boletim Covid-19, ele é feito pela contabilização dos dois sistemas de informação que são oficiais, o CIVEP-GRIPE e o ESUS. Para o CIVEP-GRIPE, que são os casos graves hospitalizados, nós contabilizamos com o filtro SGUF-PB, que é o estado da Paraíba, o ID, município de residência, que vai se referir ao seu município de residência, e a classificação 5, que são os casos positivos para COVID. Após essa junção dos casos confirmados, deve-se verificar possíveis duplicidades. Uma coisa importante a falar sobre o CIVEP-GRIPE são os casos de transferências. Esses casos, é necessário que você descreva na observação que esse paciente foi transferido para determinada unidade hospitalar. Já para o ESUS, há a pré-condição, ok? Que nós utilizamos a evolução, somente cura, ignorado em tratamento domiciliar e vazio. Não deve-se utilizar na evolução o filtro de internado em UTI e óbito. Por mais que vocês notifiquem e qualifiquem essa ficha com esse dado, para a contabilização do boletim internado em UTI e óbito, não é válido, porque nós vemos esses casos no CIVEP. Então, o caso do ESUS, ele tem 4 pilares, são os casos confirmados positivos, os casos confirmados por sorologia e os casos assintomáticos e demais casos confirmados. Vamos pontuar. Os casos confirmados positivos é todo aquele que na coluna de resultado deu positivo e na coluna de sintomas são apenas os sintomáticos. Para os casos confirmados por sorologia, é necessário que na coluna de teste sorológico esteja marcado apenas true e que no tipo de teste sorológico retirar tudo que for nulo ou vazio. Então, caso de reagente para IgM ou IgG ou IgA ou resultado de testes sorológicos totais, é considerado um caso confirmado por sorologia. Já os casos assintomáticos são todos aqueles que na coluna de resultado deram positivos, que na coluna de sintomas está descrito assintomáticos, e o tipo de teste, ele pode ser somente ou RT-PCR ou teste rápido de antígeno. São esses dois tipos de testes que o Ministério considera como um caso assintomático. E os demais casos confirmados são todos aqueles que deram resultado negativo e que na coluna de sintomas possui ou distúrbio gustativo e ou distúrbio olfativo. Em outros sintomas pode ter ageusia e ou anosmia. Nesses casos, entrarão os clínicos de imagem, clínico epidemiológico, etc., que não foram contabilizados anteriormente. Após a junção desses 4 pontos, que são casos confirmados positivos, por sorologia, assintomáticos e demais casos, é necessário que haja a junção dos casos para verificar possíveis duplicidades. É importante citar a qualificação e encerramento desses dados. Algumas fichas possuem campos de início de sintomas notificado de maneira errada, ou data de nascimento, nome completo. É importantíssimo que qualifiquem esses dados para que nós tenhamos um banco fidedigno. Então, se você percebe
que é um caso confirmado, você não pode colocar na classificação final que é um caso descartado. É necessário rever isso, e principalmente nas evoluções, para que fechem as evoluções em tempo hábil. Lembrando que os dados do boletim são dados preliminares. Haverá automatização desse processo pela SES, e lembrar também que os dados que são publicados a cada 24 horas são dados acumulados. Então, é necessário que cada município ele analise a sua base para identificar esses casos confirmados, para se ter um número do quantitativo de casos de COVID. Então, é isso. Caso vocês possuam alguma dúvida, vocês podem rever o vídeo ou entrar em contato com a área técnica.